Então, gente, eu fiz um projeto muito simples usando um Arduino, que é para monitorar a temperatura dentro de casa, né? Tem feito muito calor, então eu queria saber o quanto, qual a temperatura, né? O quanto calor a gente sente dentro de casa. O projeto usa só o Arduino e um sensor de temperatura, que é o DHT11, e o código, né, esse aqui que está na tela, é bem simples. A única coisa que ele faz é realiza uma leitura e envia pela porta serial, né, o valor da temperatura e da umidade dentro da sala, né? Eu estou fazendo essa medição dentro de casa para poder comparar depois com a temperatura da previsão do tempo, né, que a gente vai buscar por uma API. Para usar esse sensor, você precisa instalar essa biblioteca DHT11. Tem outras bibliotecas do mesmo sensor, essa que eu achei mais fácil de usar, bem simples. E esse código aqui é basicamente o exemplo que a biblioteca traz. Se você estiver usando a IDE nova, a versão mais recente, né, do Arduino, você vai clicar nesse ícone dos livrinhos e pesquisar DHT11. A biblioteca que eu estou usando é desse autor aqui, né? Não sei pronunciar o nome dele. Você vai instalar e depois é só incluir aqui no cabeçalho do seu programa. É importante a gente usar a porta serial, né? Eu pensei em fazer o projeto standalone, mas eu não tenho um cartão de memória agora para gravar essas informações. Se a gente abrir aqui o Serial Monitor, a gente vai ver aqui que ele está mandando só a temperatura, a umidade e o valor separado por um ponto e vírgula a cada 10 segundos, né? Para salvar essas informações, né, porque eu deixei o programa rodando ao longo de um dia inteiro, por alguns dias, né? Todo dia, quando eu ligava o computador, eu ligava o Arduino na porta USB e deixava ele rodando ao longo do dia para monitorar a variação de temperatura, né? Então, para salvar essas informações, eu escrevi um programinha aqui usando C Sharp, né, que é a linguagem que eu estou trabalhando atualmente, mas dá para fazer em Python também. Acredito até que fica um pouco mais limpo o código. Esse programa ele faz duas coisas. Comunica com a porta serial em que o Arduino está ligado. Então, se você for reproduzir esse projeto, você precisa pôr aqui a porta correta, né? Cada USB que você ligar o seu Arduino no computador, ele vai dar um nome diferente, né? Se for o Windows é com algum número, nesse caso é o 12, e se for Linux, se não me engano é TTY. Então eles comunicam com a porta na velocidade em que está definida, né? Tem que ser a mesma com que você definiu no setup do programa do Arduino, então que é 9600. Aqui a gente vai ler aí 9600 também. Definir um timeout de leitura e de escrita nessa porta serial, apesar de que a gente não vai mandar nenhuma mensagem para o Arduino, vai só receber, que é o tempo em que ele tenta fazer a leitura, né? E abrir a conexão. Aqui a gente cria um arquivo e escreve nele, né? Se esse arquivo não existe, aqui você também, se for reproduzir o projeto, precisa colocar um caminho válido no seu computador, tá? Esse caminho é no meu. Se esse arquivo não existe, ele cria o arquivo e escreve essa linha aqui, né? Que é o cabeçalho de uma tabela, para a gente ter uma noção do que informações são essas que a gente está salvando. E aí aqui eu deixo ele rodando para sempre também, né? Como eu falei, aí eu interrompo fechando o console. Nós vamos pegar a data e a hora e a cada meia hora, né, por 2 minutos, então sempre no começo da hora e, por exemplo, aqui quando for 11h30, se o programa estiver rodando, né, ele vai entrar nessa condição.
e vai salvar no arquivo as informações que o Arduino está mandando para o computador, né, de temperatura e umidade. E eu encontrei uma API que traz as informações de temperatura, umidade e sensação térmica da sua localização, né? Então, se você quiser usar, você se cadastra nessa Open Weather Map e você vai conseguir uma chave. Você precisa descobrir qual que é a latitude e a longitude do lugar onde você mora, mas é bem fácil, é só pesquisar no Google. E aí o programa vai fazer uma requisição para essa API com a sua localização, sua chave, e vai te retornar as informações, né? Então você tem a temperatura, a umidade, a sensação térmica e o clima, né? Que ele fala se está ensolarado, chuvoso, com nuvens, né? E esse aqui é o resultado que a gente vai ter. Eu transformei em CSV, né? Ali, se você reparar, eu criei um arquivo TXT, mas o ideal é que fosse CSV mesmo, porque depois a gente consegue importar ele no Excel, né? Então a gente tem aqui a data, a hora, a temperatura e a umidade local, temperatura, a umidade e a sensação térmica que vem da API, né? E o clima. E o que eu descobri com isso? Eu descobri que eu estou passando calor e não é à toa. A temperatura dentro de casa ela gira sempre em torno dos 30 graus. Não, como tem feito muito calor, ela não abaixa mais do que isso, né? Então eu trouxe aqui para o Excel e fiz uns gráficos para a gente visualizar melhor, né? Mas assim, a temperatura interna não varia muito. No primeiro dia eu não tinha ainda a API cadastrada, né? Ela demora um pouco para liberar o acesso, mas aí salvei de qualquer forma a temperatura e a umidade dentro de casa para já poder testar o projeto, né? A temperatura ao longo do dia, nesse dia eu comecei a medição a partir das 13 horas, né? Fui até as 8h30. A temperatura ficou praticamente constante em 34 graus o dia todo, até aqui por volta das 5 horas da tarde. A umidade sobe, né? Porque choveu nesse dia e aí a temperatura caiu um pouco. Então a partir daí deu uma refrescada dentro de casa, mas muito pouco, né? Diferença de 2 graus. Já nos outros dias eu tinha a informação completa, né? Da temperatura e a sensação térmica que vem da API, né? Do clima da cidade. Aqui nesse dia choveu, no dia 4, né? Então o clima já começa aqui, era 8h30 quando eu comecei a medir. Nuvens e depois chuva leve ao longo do dia todo, então teve chuva e bastante nuvem. A temperatura ficou constante em 30 graus, então já veio para uma temperatura menos desagradável, apesar de que a temperatura externa variou e a sensação térmica acompanha, né? Percebe aqui que chegou até 35 graus nesse dia, mas como a gente tinha nuvens e chuva, a temperatura interna da casa não foi muito, não acompanhou. O dia 5 também, muitas nuvens, e acredito que choveu no final do dia. Uma chuva leve durante a noite, por várias horas, né? Então, a temperatura variou em torno de 30 a 32 graus, mas nesse dia foi a variação externa, da temperatura externa, né, e da sensação térmica foi maior. O dia amanheceu 22 graus e a gente teve um pico lá de 35, 33 graus. É muito interessante ver que a temperatura externa ela varia 10 graus ao longo do dia e dentro de casa, apesar de realmente estar muito quente, né, pelo menos não tem essa variação tão brusca, né? Então, acho que é até um pouco confortável para nós que a temperatura dentro da casa não acompanhe tanto a externa. Dia 7, novamente, teve um pouco de chuva, a temperatura foi mais baixa. Então você vê que depois de 3 dias com o céu fechado, né, e um pouco de chuva, a temperatura dentro da casa finalmente caiu um pouco, foi para 29. Antes era de 30 a 32, aqui foi entre 29 e 30 graus, mesmo com a temperatura, a sensação térmica chegando a 36. E no dia 12, na verdade eu medi do dia 12 até o final do dia 13, né, a partir das 7h30 até as 10h30. Foi onde a gente teve a maior variação, a maior temperatura, né? No dia 12 a sensação térmica foi de 37 graus e no dia 13 foi de 41 graus, né? E
Então a temperatura interna da casa chegou a 35. E aí realmente foi muito desagradável, né? Mas, novamente, a temperatura interna acompanha um pouco a externa, então chega de manhãzinha ela já deu uma abaixada. O problema é que demora muito, né? Provavelmente por conta do material que a gente usa nas construções. Eu quero ver como que isso se reflete no inverno, porque esse é um problema que a gente tem também, né? No calor a casa é muito quente, no inverno a casa é muito fria. Mesmo se o dia estiver ensolarado, o céu aberto, né? Então vou repetir isso depois. Eu quis fazer agora porque a gente está passando por uma onda de calor, né? Então veja aqui, sensação térmica de 40 graus. E a gente estava com a temperatura dentro da casa de 35, né? Mais alta do que a temperatura externa que a API enviou para nós. Caso você tenha interesse nos códigos, né, e na realização do projeto, eu vou deixar aqui esse link onde eu coloquei os códigos tanto do Arduino quanto o código que é executado no computador. Lembrando que você tem que fazer pequenas alterações, né, como a porta em que o seu Arduino está ligado, o caminho do arquivo. E se você for usar a API, você tem que pôr suas informações aqui, né? Se você não for usar, é só comentar essa linha 41 aqui, você remove ela. E aí você pula essa etapa, você pega só a temperatura dentro da sua casa e faz o monitoramento, né? Como que ela varia. Se é igual, se é diferente. Acho que isso vai depender muito da região, do país e tal. E é isso.